Eita, que o pessoal tá ficando mais pontual, hein? Bom dia, entrando aqui no YouTube também. Beleza. Bom dia, não tem bom dia para ninguém, né? Bom dia, cedo. Bom dia, Breno, Laura, Giane, Mali, Léo Fonseca, Felima, Cássia, Franklin, Arthur, Rafael, Danilo. Eita, vamos lá. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Franklin. Bom dia, Breno. Bom dia. Bom dia, Laura. Bom dia, Fernando. Legal, gente. Que bom que vocês estão aqui. E aí, o que vocês acharam da live de ontem? Eu recebi umas mensagens interessantes. Teve gente que, né, nunca tinha ouvido falar de ciclo do mercado imobiliário, ficou um pouquinho assustado, né? A minha ideia é essa, viu, gente? M. Cadanos, bom dia, Nicole. Então, recebi umas mensagens interessantes e a minha ideia é essa, viu? Daqui até o final do ano, continuar nesse nível de live com vocês. Bom, para a live de hoje, a gente continua falando sobre mercado imobiliário até sexta-feira. Bom dia, Lucas. Bom dia, Gui. Bom dia, Gisele. Até sexta-feira a gente continua falando, então, sobre o mercado imobiliário. Hoje, eu vou trazer para vocês o conceito de segmentação e nichos de mercado. E vou dizer por que isso é importante, né? Então, eu vou começar dando um exemplo de uma empresa que eu trabalhei e que, portanto, fez parte do meu dia a dia, para vocês entenderem o poder e o porquê da gente fazer segmentação e nichos de mercado. Então, primeiro eu vou falar do conceito, né? O que é segmentação e o que é nicho de mercado. Segmento de mercado é um grande grupo de consumidores, eu estou lendo aqui minha colinha, tá? É um grande grupo de consumidores com características semelhantes. E um nicho de mercado é um recorte dentro desse grupo. Então, eu tenho um segmento de mercado, que é um grupo separado, e o nicho de mercado é um grupo dentro desse segmento. Então, quais são os segmentos dentro do mercado imobiliário? A gente tem segmentos populares, residenciais populares econômicos, médio padrão, alto padrão e luxo. Essa é uma forma da gente trabalhar segmentação. Só que a gente também tem uma outra forma de trabalhar segmentação, que é por tipo. Residencial, comercial e industrial, galpão logístico, enfim. Só que quando eu falo em segmento, eu estou dizendo que eu estou decidindo, eu estou optando por trabalhar com, vamos falar, por exemplo, segmentação de calçados. Eu tenho sapato, tênis, eu tenho chinelo, eu tenho bota. Só que em cima disso eu tenho os produtos populares, econômicos, de médio padrão e de alto padrão. E em cima disso eu começo a entrar com moda verão, inverno. Então, isso é a gente trazer de um segmento para um nicho. A gente faz a mesma coisa com o mercado imobiliário. Só que o que acontece? As pequenas e as médias empresas, normalmente, elas não trabalham muito com segmentação e nem com nicho de mercado. Para quem já assiste os meus vídeos há um tempo, sabe que eu falo muito que, às vezes, a incorporadora, ela simplesmente trabalha com o terreno que aparece. E ela desenvolve um negócio que aparece. Porque ela não fez o planejamento estratégico dela e ela não sabe qual é o posicionamento da empresa dela. Então, a gente vai entrar nisso um pouquinho mais para frente, mas hoje eu quero chamar atenção para segmentação e nicho. E como exemplo, eu vou usar a Cyrela, que foi uma empresa que eu trabalhei, né? Então, o que acontece com a Cyrela? A Cyrela, Brasil Realty, é uma holding. Então, como uma holding, ela é um guarda-chuva que tem várias empresas embaixo. O que a Cyrela fez? Ela criou empresas
que adotaram certos nichos e segmentações de mercado. Vou dar os exemplos. A Cyrela, ela tem a CCP, Cyrela Commercial Properties, que trabalha só com prédios corporativos de alto padrão. Então, ela trabalha com AAA, lajes corporativas, enfim. Então, ela tem uma empresa chamada CCP, que só trabalha na segmentação de alto padrão, no nicho corporativo, lajes corporativas. Depois, a Cyrela tem a própria Cyrela, que é uma empresa que trabalha com luxo e alto padrão. E existe uma diferença, tá? Entre luxo e alto padrão. É uma empresa, então, que trabalha no segmento de luxo e alto padrão. Aí a Cyrela tem uma outra empresa chamada Living, que trabalha no padrão médio padrão. E a Cyrela também tem algumas outras empresas, como a Cúria, Plano e Plano, tinha mais uma outra, a Vivaz, que trabalha no segmento popular, e Minha Casa Minha Vida, cada uma dessas empresas também se separando dentro desse segmento popular. Então, eu tenho uma holding que tem empresas, e cada empresa se especializou especificamente num tipo de produto. Por que a gente faz isso? Porque lá atrás eu falei para vocês que quando a gente faz o nosso planejamento estratégico, se você começar a tirar para todos os lados, você vai acertar alguma coisa. Mas você nunca vai ser um franco atirador. Eu sei que o exemplo é meio agressivo, né? Mas a gente não pode dar tiro para todo lado, a gente não pode querer abraçar o mundo com as pernas, a gente não consegue obter o melhor resultado se a gente quer fazer popular, econômico, galpão industrial, laje corporativa, shopping, mall. Você pode fazer? Pode. Mas a chance de você ser medíocre em todos é muito grande. Então, sempre que a gente se especializa, e aí tenha muito cuidado com o que eu vou falar agora, eu não acredito que a gente tem que colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Eu só trabalho com shopping de alto padrão. Porque se der uma gripe nesse mercado, você quebra, né? É que nem carteira de investimentos. Se eu tenho investimentos, eu não vou colocar todos os meus investimentos em ação de alto risco. Vou tacar mais tesouro direto ali, uma coisa mais conservadora, né? Da mesma forma, quando eu vou fazer o meu desenvolvimento de empreendimentos dentro da minha empresa, eu tenho que criar uma segmentação que eu consiga atender alguns segmentos diferentes, ou um mesmo segmento, mas com nichos diferentes. Eu vou dar exemplos para a gente esclarecer isso bem, para que eu consiga ter uma melhor eficiência, porque eu passo a entender melhor o meu público-alvo. E esse é o pulo do gato. Se eu não entender quem é o meu público-alvo, eu não consigo me comunicar com ele de uma forma correta. Por exemplo, eu tenho uma empresa que transmite conhecimento em incorporação imobiliária. A forma como eu lido, como eu trato o conhecimento é específico para quem quer fazer uma incorporação imobiliária, para quem trabalha com incorporação imobiliária, para quem quer prestar serviço para incorporação imobiliária, que é totalmente diferente da linguagem, da abordagem de quem vai dar um curso sobre pintura, por exemplo. Então, eu tenho que entender o meu público, o que o meu público quer, o que o meu público necessita, para que, então, produza um conteúdo, um curso, um material, uma imersão que seja adequada para o meu público. Quando eu falo de segmentação e nicho de mercado, é exatamente isso. Eu estou olhando para o todo e eu estou falando, eu acho que eu funciono melhor aqui. Ou, eu acho que existe uma demanda maior aqui. Depois a gente vai falar que não tem eu acho nenhum, né? No final das contas, a gente segue dado. Mas vamos lá. Então, vamos entender o que são esses segmentos e o que são esses nichos de mercado. E aí, obviamente, eu com meu caderninho, tenho aqui 300 exemplos. O pessoal está me perguntando se vão ter acesso ao meu famoso caderninho, às imagens. A gente vai ter um momento para isso. A gente está preparando uma surpresa aí. Eu acho que semana que vem, talvez. Não vou prometer, não, porque eu não sei quando que isso vai estar disponível, mas eu vou disponibilizar também os PDFs de todas essas lives, né? O meu compromisso com vocês é de gerar conteúdo e disponibilizar isso para que vocês realmente comecem a repensar o mercado, né? Bom, então vamos lá. O que é segmento? Então, o segmento eu falei que ele pode ser em relação a padrão de empreendimento. Então, eu tenho o popular e o econômico, eu tenho o médio padrão e eu tenho o alto padrão e o luxo. Ou a gente entra por
especialização. Eu tenho residencial, eu tenho comercial e eu tenho industrial. Só que mesmo quando eu falo em residencial, vocês concordam que quando eu falo em residencial, o residencial tem popular, econômico, médio padrão, alto padrão e luxo? Isso tudo continua fazendo parte do segmento. Eu trabalho no segmento residencial popular. E aí, dentro do residencial popular, eu começo a entrar no nicho de mercado. E qual que é o nicho de mercado? Aí, gente, aí explode, as possibilidades explodem, né? Porque aí, quando eu falo em nicho de mercado, qual é o nicho de mercado que eu posso atender o popular residencial? Eu posso fazer um condomínio de lotes, eu posso fazer um condomínio de casas, eu posso fazer um condomínio de apartamentos com várias torres, entende? Então, eu estou especificando o meu nicho que eu vou atuar dentro do segmento residencial econômico. Quando eu falo, por exemplo, no empreendimento industrial, que, vou dizer, gente, a gente tem uma demanda gigantesca, de polo industrial, porto seco, condomínio logístico, galpão industrial. Isso está dentro da nossa área também, está dentro de incorporação imobiliária, tá? Comercial. Aí eu entro em edifício comercial com salas, edifício comercial com lojas, estacionamento rotativo, galeria comercial, shopping, edifício misto. Eu tenho torres de hotel, aparte hotel, com apartamentos, com galeria comercial embaixo. Então, estou criando um nicho. Dentro de qual padrão? Ah, pode ser médio padrão, pode ser alto padrão, pode ser uma galeria popular, pode ser um produto, um shopping popular, dentro do nicho econômico. Então, quando a gente pensa no nicho de mercado, eu estou dizendo que tipo de produto eu vou fazer para atender a um segmento residencial, médio padrão. Amanhã eu vou falar só sobre MAP, médio e alto padrão. Eu vou explicar o que é MAP, o que é considerado um produto de médio padrão, o que é considerado um produto de luxo, de alto luxo, porque luxo, o céu não tem limite, né? Mas para vocês começarem a entender como é que a gente diferencia uma coisa da outra. É só preço? O que mais tem que ter dentro de um produto para ele ser considerado médio padrão e o que tem que ser considerado para luxo, por exemplo? E depois a gente vai falar sobre produto popular, Minha Casa Minha Vida, agora Casa Verde e Amarela. O que são esses produtos, né? E como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente trabalha essa segmentação? Bom, daí, eu já falei para vocês que vou trazer muitos indicadores a partir de agora, né? Eu vejo os acessos, existem lives muito técnicas da Abrainc, por exemplo. Quem não sabe o que é Abrainc, coloca no Google, gente. Vamos começar a criar esse hábito, bom hábito, de se informar, né? A gente pode usar o Instagram, pode usar o Facebook, pode usar o Twitter para a gente se informar. E a informação, como eu já disse, ela está aí. Abrainc, Núcleo de Real Estate da Poli, eles divulgam relatórios muito precisos sobre informação e indicadores. Então, hoje eu vou divulgar para vocês alguns indicadores que a Abrainc, junto com a FIP e a ZAP, divulgaram em dezembro de 2020. Para quem é meu aluno da formação, eles já receberam esse material lá em dezembro do ano passado, porque a gente tem um grupo fechado, exclusivo lá no Facebook. Quando eu recebi esse relatório, eu já disponibilizei para eles imediatamente. Então, eles já estão com isso há um mês. Bom, então vamos lá. O que aconteceu no final do ano passado? Todos os lançamentos imobiliários, a gente teve um aumento. Por que eu estou falando? Ontem eu falei sobre ciclos, né, da incorporação imobiliária. Eu falei que a gente tem um ciclo de recuperação, que a gente tem um ciclo de expansão, o ciclo de superoferta e o ciclo de recessão, né? Ah, legal, que bom, Lucas, que você segue eles a tempo, ótimo. Então, o que acontece? Quando a gente entende em qual momento a gente está, e a gente começa a ver esses indicadores da FIP, da Abrainc, a gente começa a ver, opa, o mercado está reaquecendo, eu estou saindo da recessão, eu estou indo para a recuperação. Eu falei ontem na live
que o melhor momento para a gente lançar um empreendimento é quando a gente está saindo da recessão e entrar na recuperação. A gente desenvolve o negócio nessa fase, porque é uma fase que a gente tem oferta de investimento, porque os investidores estão querendo produtos baratos, e a gente lança na hora que a gente está entrando na fase de saindo da recuperação e entrando na expansão. Eu falei sobre isso, né? Então, hoje eu vou falar precisamente sobre dados que a gente teve do ano passado, 2020. Crise, pandemia, só para vocês verem como foi bom para o mercado imobiliário. Por isso que eu estou falando. Quem entrar nessa onda agora de se especializar, de melhorar o seu currículo, de procurar informação técnica adequada, faz um lançamento redondo e vende bem para terceiro trimestre de 2020, 2021 e início de 2022. Então, fiquem atentos aí ao que eu estou falando. Então, vamos lá. Para os lançamentos do ano passado, a gente teve um aumento nas vendas em 85,5% no TRI de outubro em relação a outubro do ano passado, a outubro de 2019. 85,5% no aumento das vendas, tá? Foram 14.459 unidades vendidas. O aumento só no terceiro trimestre, só no terceiro TRI, foi de 23,2% em relação ao terceiro TRI de 2019. A gente teve, no terceiro TRI, 40.459 unidades vendidas no Brasil. E o acumulado de 2019 para 2020 foi um aumento de 5,6% nas vendas. A gente teve uma venda de 111.429 unidades vendidas. Gente, 111.429 unidades vendidas em relação à nossa demanda, que eu falei na live de ontem, é nada, né? Então, o que eu estou chamando a atenção para vocês? Se vocês aprenderem a comprar o terreno da forma correta, desenvolver um produto redondo, capitalizar sem aumentar a sua exposição e lançar o produto num preço... É o que eu falo, se você fizer um estudo de viabilidade adequado e conseguir lançar o seu produto num preço redondo, a demanda existe e o mercado está aquecendo. Está aquecido e está aquecendo. As pessoas querem comprar imóveis. Vamos falar agora só de empreendimentos comerciais. Como é que foi o ano passado para empreendimentos comerciais? A gente teve um aumento só em outubro de 2019 para outubro de 2020, só a comparação de outubro, a gente teve um aumento, e eu estou falando na época de pandemia. Só em outubro do ano passado, a gente teve um aumento de 80,2% nas vendas de empreendimentos comerciais no Brasil. E esse dado é um recorde desde maio de 2014. Ou seja, mesmo que a gente esteja passando por um momento de crise, existe um Brasil gigantesco de empreendimentos que precisam ser lançados, porque a gente tem demanda para empreendimentos comerciais. Mesmo com o cenário hoje, quando a gente fala São Paulo, né? Pandemia, home office, as pessoas estão trabalhando de casa. Gente, vacina está chegando, independente da posição política de vocês. Para mim, vacina está lindo, vamos tomar vacina e a vida vai voltar ao normal e o mercado vai prosperar da mesma forma que foi nos anos anteriores. Existe uma demanda para empreendimentos comerciais. Então, mesmo a gente tendo vivido aquele cenário de empresas partindo para o home office, os investidores viram que a queda do preço foi excelente para quem queria investir em empreendimentos comerciais, e por isso, quem lançar produto comercial daqui para frente, claro, fazendo estudo de viabilidade, análise de mercado, olhando qual a região que você está atuando. Eu, por exemplo, estou dando consultoria para incorporadores que estão desenvolvendo prédios comerciais de alto padrão por aí, e a demanda é certa, tá, gente? Eles nem lançaram e o produto está com uma visibilidade muito boa. Bom, para o terceiro TRI, a gente teve um aumento de 46,3%. Em comparação com o terceiro TRI de 2019 para o terceiro TRI de 2020, a gente teve um aumento de 46,3% nas vendas de empreendimentos comerciais. A gente vendeu 40 mil unidades, só no terceiro TRI do ano passado. E o acumulado dos últimos 12 meses
volto a dizer, 2020, pandemia, crise, a gente teve um aumento de 22,2% nas vendas dos empreendimentos comerciais, só no acumulado de 12 meses do ano passado. A gente teve uma venda de 137 mil unidades, 137.385 unidades comerciais no acumulado de 12 meses. Quando eu falo sobre Minha Casa Minha Vida foi responsável por 85,8% dos lançamentos gerais no Brasil. 85% dos lançamentos no Brasil foram dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que agora vira Casa Verde e Amarela, que a gente vai falar na quinta-feira. Eu vou falar sobre Casa Verde e Amarela. E 76% das vendas foi nesse segmento também, Minha Casa Minha Vida. A gente teve um aumento nos lançamentos de 121%, só em outubro, comparado com outubro de 2019, a gente teve um aumento de 121% no número de lançamentos. A gente teve um aumento de 86,5% nas vendas, só em outubro, comparado a outubro de 2019, com outubro de 2020. A gente teve um aumento de 86%, 86,5% no número de vendas em Minha Casa Minha Vida. E olha a notícia maravilhosa. O número de distratos caiu 4,9%. Então, as pessoas estão comprando e a gente não está tendo distrato. É isso que a gente quer para o mercado, né? Falando sobre MAP, médio alto padrão. A gente teve uma queda nos lançamentos de MAP, só que aí eu vou falar sobre luxo, porque MAP é médio alto padrão. E o que eu descobri é que, na verdade, a gente teve uma queda no número de lançamentos de médio padrão. E aí eu vou explicar por quê. Isso, amanhã eu vou falar sobre o mercado de luxo, e eu vou explicar por que isso acontece. A gente teve uma queda nos lançamentos de médio padrão e a gente teve um aumento nos lançamentos de empreendimentos de luxo. Vou entrar no detalhe disso amanhã. Mas no acumulado, a gente teve uma queda entre o outubro de 2019 para outubro de 2020, a gente teve uma queda de 24,6% nos lançamentos. Porém, a gente teve um aumento nas vendas de 31%. Entre outubro de 2019 para outubro de 2020. Então, as vendas cresceram. E os nossos distratos caíram em 2,8%. Então, as pessoas estão comprando e estão mantendo esses empreendimentos. A gente teve um número de distrato menor. Por que eu falei sobre isso hoje? Porque quando... Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar tudo isso que eu estou construindo com essas lives. Desde a live 1, onde eu falei sobre planejamento estratégico, onde eu falei sobre missão, visão e valores, sobre criar os seus objetivos pessoais, os seus objetivos profissionais, sobre você começar a desenhar o que você quer para a sua empresa daqui para frente, né? Você entender sobre segmentação e nicho de mercado e buscar qual é o melhor nicho de mercado para você como empresa atuar, porque você tem uma expertise ou porque o mercado tem uma demanda específica para esse tipo de nicho de mercado, é muito importante para você conseguir alavancar os seus resultados. A partir do momento que você começar a entender a importância de você se especializar, e especializar, volto a dizer, não é colocar todos os ovos na mesma cesta. Quando eu falo em se especializar, eu vou trabalhar no nicho alto padrão, eu vou trabalhar no segmento MAP, e eu vou trabalhar em 2 nichos. Eu vou trabalhar no nicho prédios comerciais de uso misto, então eu tenho galeria comercial com torres de apartamentos, e eu tenho torres de apartamentos. Só que se eu for olhar a torre de apartamento do meu empreendimento misto, ele se assemelha muito ao tipo de torre de apartamento que eu desenvolvo no empreendimento que é só residencial. Tá entendendo? São expertises e conhecimentos que se complementam. Então, eu estou falando sobre uma segmentação de médio e alto padrão, mas eu estou falando sobre eu criar um nicho que vai me garantir um melhor retorno financeiro. E como é que eu descubro isso? Olhando os dados que estão disponíveis, tanto do mercado da sua região, quanto dados de renda. A gente vai falar sobre inteligência de mercado um pouquinho mais para frente, e eu vou começar a funilar isso melhor com vocês. Mas, então, recapitulando. Na live de ontem, eu falei sobre demanda habitacional, né?
Então, não estou nem falando sobre comercial e galpão logístico. Só sobre demanda habitacional. A gente tem uma demanda de 30 milhões até 2030. Dependendo do tipo de planejamento que você faz, você já cria um planejamento para atacar essa demanda nos próximos 5, 10 anos. Né? E você começa a se planejar na aquisição de terrenos, e aí você compra um terreno com permuta, então você se planeja para fazer um lançamento daqui 4 anos, então você não está fazendo empreendimentos na reação, você não está reagindo ao mercado. Estão vendendo muito produto, vou lançar, porque o que acontece, a gente viu isso na live de ontem. Se eu não souber exatamente em que momento eu estou, a gente vai acabar lançando no momento de super oferta. Quando eu lanço no momento de super oferta, eu tenho uma concorrência muito alta e meu preço cai, e meu resultado cai também. Então, volto a dizer, o que eu estou passando aqui para vocês, eu sei que é bastante técnico, tem alguém falando aqui, seria bacana ter lives sobre leis e normas do mercado imobiliário. Diego, teremos. A gente vai ter 260 lives. Vocês vão enjoar da minha cara em 2021, tá? Vai ter muito conteúdo. Eu já falei, eu vou divulgar a agenda, tá? Com todas essas lives. Eu já estou com a agenda programada até final de abril, gente. Todos os temas, já está tudo pronto até final de abril. Eu já vou fazer Eu tenho uma live só sobre leis, tá, Diego? Mas não é agora ainda, não. Eu acho que é daqui uns 15 dias. Depois eu olho com calma. Eu vou divulgar essa agenda das lives, tá, Diego? Pode ficar tranquilo. Mas voltando, assim, o ponto que eu quero chegar para vocês é o seguinte. Parem com essa ideia de que incorporação imobiliária é simplesmente pegar um produto bonitinho e lançar. Tem muita estratégia. E se você quer dar esse próximo passo, ou dar o primeiro passo, mas de uma forma sólida, comece a estudar, tá? E eu tenho esse compromisso com vocês de todo dia vir aqui, chacoalhar a manhã de vocês com um monte de informação de mercado, mas com coisas bem específicas que eu trabalho muito nas minhas consultorias, e eu não tenho nem agenda para atender todo mundo, então eu decidi começar a dividir um pouquinho mais isso, porque me dói o coração ver o que acontece no mercado, pessoas com vontade, com dinheiro, com tempo e desenvolvendo produtos errados. E aí não vende, quebra e não sabe por quê. Isso para mim é que é o pior, não sabe por quê. Então, hoje foi isso. Hoje eu queria abordar segmentação e nichos de mercado. Para quem nunca ouviu falar sobre isso, terminando essa live agora, coloca no Google, começa a ler um pouquinho sobre o assunto. Vamos expandir a cabeça, né? Vamos começar a entender um pouquinho mais sobre segmentação e nicho de mercado. Eu falei um pouquinho sobre demanda ontem, eu ainda vou falar mais sobre demanda, e eu vou falar sobre inteligência de mercado também. Então é isso, não quero me prolongar muito, porque vocês sabem que eu sou muito rapidinha, muito direta. Obrigada por vocês estarem comigo aqui hoje. Obrigada pelas mensagens, pela troca de conteúdo com vocês. E a gente se vê amanhã. Amanhã eu vou falar sobre médio e alto padrão. E aí eu vou começar a explicar o que é esse médio e alto padrão. E como é que é a demanda disso e como é que a gente desenvolve o produto para isso, tá bom? Um beijo, ótima semana para vocês. Vamos continuar trabalhando firme e continuar estudando. Tchau!